Amém. Senhor Jesus, irmão, louvado seja o Senhor. Graças ao Senhor por mais uma reunião, né? Estamos juntos com os irmãos. Como o hino nós acabamos de cantar, não há nada mais precioso que o amor de Cristo, né? Irmão, louvado seja o Senhor. Por isso nós precisamos apegar ao Senhor, porque Ele é a nossa esperança. Senhor Jesus, irmão, graças ao Senhor. Antes de começar, vamos orar ao Senhor, para o Senhor falar conosco essa noite, né? Senhor Jesus, ó Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pelo seu amor, Senhor. O seu amor tão infinito, Senhor. O seu amor por cada um de nós. Por isso nessa noite, Senhor, com esse mesmo Espírito, Senhor, que nós cantamos todos esses hinos, que o Senhor falou com cada irmão nessa noite. Senhor, muito obrigado, Senhor. Senhor, muito obrigado pelo seu amor por cada irmão, por cada um de nós. Por isso nessa noite abrimos nosso coração. Nos dê um coração voltado a Ti, um coração de simplicidade, que se volta à Sua palavra. Ó, nos lava com a Tua palavra nessa noite. Vem lavar com a Tua palavra cada irmão nessa noite. Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Vem falar conosco. Ó, Senhor Jesus. Irmão, graças ao Senhor, né? Senhor Jesus, que esse mesmo Espírito que nós lemos, nós cantamos os hinos, né? Graças ao Senhor pela palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, irmão, ela vem nos renovar, ela vem nos lavar e vem nos edificar. A comunhão dessa semana que nós lemos, graças ao Senhor, ele fala sobre a rebelião de Satanás e a restauração da criação. A rebelião de Satanás e a restauração da criação. Irmão, por um lado, quando a gente fala sobre a questão da rebelião de Satanás, é um lado muito negativo. É uma palavra bem negativa a gente vai falar hoje, mas graças ao Senhor, essa palavra é necessária, que nós sabemos tudo que aconteceu nesse universo, o plano de Deus. E também, para que nós possamos lutar contra o inimigo de Deus, a gente tem que saber o inimigo que nós estamos lutando. Vocês não concordam, irmãos? O adversário que nós estamos lutando, nós precisamos estar bem cingidos, que fala lá em Efésios capítulo 6, nós precisamos estar bem cingidos para lutarmos contra o inimigo do Senhor. E sabemos quem é esse, de fato, de quem é esse adversário do Senhor. Vamos começar, vamos lá em Gênesis, né, o livro que nós estamos estudando, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. O livro que nós estamos estudando desse semestre, né? Graças ao Senhor pelo livro de Gênesis. Os irmãos viram que Gênesis, a palavra Gênesis significa origem, não é? Ou seja, o início, o começo, o princípio, não é verdade? Gênesis significa origem, o início de tudo. Graças ao Senhor que nós estamos estudando Gênesis, nós estamos vendo desde que aconteceu do início. Graças ao Senhor, o Senhor tem revelado para nós, por cada irmão aqui, né? Graças ao Senhor. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Ele fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Irmãos, só nesses dois versículos, como se diz, né? Nesses dois versículos, aconteceu tantas coisas nesse universo. Esses dois versículos, irmão, é muito rico, né? Nesses dois versículos, nós vemos que há um espaço de milhões de anos. E muitas pessoas, eu falo assim, sabe, irmãos, graças ao Senhor pela vida da igreja. Porque antes eu lia Gênesis, especialmente esses dois versículos, eu não imaginava que em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, havia um espaço de milhões de anos. Milhões de anos. E graças ao Senhor, o Senhor revelou para nós, na verdade, porque no versículo 1 ele fala que ele criou os céus e a terra. O Senhor criou perfeitamente os céus e a terra. Mas já no versículo 2, você pode reparar que existe algo totalmente contrário. Já essa terra que ele criou estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre o abismo. Irmão, já pensou? Deus não criou a terra assim. Vocês não concordam?
Né, Santos? Deus não criou a terra dessa forma. Não foi assim que Deus criou. Mostrando aqui para nós, de forma bem clara, que houve um acontecimento, né, Neiva? E esse acontecimento que nós vamos desfrutar durante essa noite. Esse acontecimento que aconteceu aqui, nós vamos desfrutar durante essa noite. E nós desfrutamos durante a semana, né? Os irmãos que desfrutaram o alimento diário, viu, né? Durante esse acontecimento que aconteceu aqui, tão forte, né? Aí para a gente ver claramente sobre isso, nós podemos ver lá em Isaías 45:18, o Senhor fala bem claro para nós que Ele não criou a terra dessa forma, né? Vazia, sem Deus. Ele criou as coisas perfeitas. Ele não criou para ser um caos. Podemos ver aqui Isaías capítulo 45:18. Isaías 45, versículo 18. Ele fala assim: porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra e que fez e estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Os irmãos agora entenderam esse versículo aqui de acordo com Gênesis 1 e 2? Ali em Gênesis 1, versículo 1, o Senhor fala que criou os céus e a terra. E aqui em Isaías, ele fala também, ele criou os céus e a terra. E formou a terra, e fez e estabeleceu, e ele não criou para ser um caos. Irmão, Deus não criou a terra para ser um caos. Mas em Gênesis capítulo 1, versículo 2, ali houve um caos. Já pensou, irmão? A terra, água sobre a terra, e debaixo da terra, a terra estava no meio, né? E água sobre cima, né? E água por baixo, a terra no meio. Não havendo o quê? De forma bem clara que não havia vida ali. Não havia vida. E Deus não criou dessa forma. E para nós vermos bem claro aqui em Gênesis 1, ele fala um versículo na parte muito interessante, que ele fala aqui, que a gente pode entender bem claro, que ele fala que havia, os irmãos viram aqui, que ele fala que havia trevas. Repara você ver que ele fala, a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Essas trevas, nós sabemos bem claro que as trevas, ela remete o quê? Ela remete a escuridão, né? Sem luz, sem vida. A treva, sempre quando fala treva, representa a morte. Quando representa trevas, representa a morte. Então aqui nós podemos ver bem claro que a terra estava aqui, havia morte sobre a terra. Essas águas aqui, não é águas que a gente vê, qual que nós vimos lá em João, que representa para nós a água viva, né? Que o Senhor falou também para a mulher samaritana, a água viva, lá em Deuteronômio 8, né? Sobre a questão da água viva, que o Senhor sempre falou. Essa água aqui em Gênesis capítulo 2, representa a água de morte. Você sabe por que representa a água de morte? Porque é uma água que houve um julgamento. E ali muitas coisas foram mortas ali. Senhor, tem misericórdia de nós. Por isso, os irmãos podem entender que, através de Gênesis capítulo 1, Deus criou ali, nós podemos ver isso, e explica bem detalhadamente com respeito a Jó. Jó explica exatamente isso da primeira criação que Deus criou, que foi as criações pré-adâmicas, ou seja, antes de Adão, né? Que a gente chama de pré-adâmica. Que nós podemos ver, igual muitas pessoas hoje do cristianismo, muitas pessoas refutam falando que não existia dinossauro, que isso aí era uma fantasia científica. Mas, irmão, existiu um dinossauro, sim. Você sabe por que existiu? Porque existem fósseis ainda. E muitas pessoas podem falar que não existe, mas existiu sim. E esses dinossauros, esses animais, assim, que até hoje se encontra fósseis deles, são essas criações que eram as criações pré-adâmicas, quem era o líder deles, que cuidava dessa criação, que era o líder, era o próprio Lúcifer. E para você ver, e nessas águas de morte, ali essa criação, por que o Senhor teve que
aconteceu esse episódio de água de morte. Nós vamos ver isso claramente, porque esse que cuidava dessa criação, ele se rebelou e levou toda a criação que ele cuidava a se rebelar-se também contra Deus. Você sabe por que ele se rebelou? Porque ele queria ser igual a Deus, semelhante ao Altíssimo. Ou seja, veja, uma criação querer ser igual ao Criador. E por causa disso, aconteceu esse episódio. Deus teve que... Como aconteceu? Nós podemos, assim, de forma bem similar, aconteceu lá na questão de Noé. O Senhor teve que acabar com toda a geração, não é isso? Também não foi uma água de julgamento? Isso aconteceu também, semelhantemente, com Noé. O Senhor ali acabou com toda a geração. Não é verdade? Toda geração. E o Senhor salvou ali somente os que estavam na arca, não é isso? Só os que estavam na arca. Noé e um casal de cada animais, não é isso? E a família de Noé, né? E um casal de cada animais. Mas isso aí, irmão, foi o segundo julgamento, porque já aconteceu um que foi esse em Gênesis 1, que foi a criação que Satanás ali liderava. Irmão, o Senhor tem misericórdia de nós. E aí nós vamos ver bem claro com respeito a essa criação. O Senhor tem misericórdia, né? Aí nós podemos ver que lá em Jó, vamos lá no livro de Jó. O livro de Jó, graças ao Senhor, ele descreve justamente o que houve, principalmente nesse período aí, entre Gênesis 1, capítulo 1 e versículo 2. Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Isso. Nós vamos ler primeiro o 1, o capítulo 1 e 6, capítulo 1 e... Capítulo 1, 6 e 7, depois a gente vai ler o 38 também. Jó, capítulo 1, versículos 6 e 7. Isso. Jó, capítulo 1, versículos 6 e 7. Depois a gente vai ler Jó 38. Vamos ler primeiro esses dois versículos. Ele fala assim, ó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Os irmãos entenderam aqui? Satanás aqui, a palavra de Satanás representa adversário. A palavra Satanás representa adversário. Aqui, Jó 1, 6, capítulo 1, versículo 6 e 7, ele fala que, você reparou que no versículo 6, ele fala que no dia que os filhos de Deus vieram apresentar diante do Senhor. Esses filhos de Deus aqui, irmãos, representam os anjos. Porque os anjos, eles referia-se como filho de Deus. Então os filhos de Deus, que eram os anjos, eles iam perante o Senhor. E olha para você ver que Satanás também veio também. Por que Satanás também veio também, irmãos? Porque o Senhor tinha delegado Satanás, que até então não era Satanás, era Lúcifer, né? Que a gente vai ver lá que Isaías fala sobre a estrela da manhã, que representa Lúcifer, né? Ele é o quê? Ele era querubim do Senhor. Era querubim, ou seja, ele tinha um cargo super elevado. A função de querubim é o quê? É proteger a glória de Deus. Também, irmãos, o querubim significa proteger a glória de Deus. Por isso que os irmãos podem ver que na tampa da arca havia 2 querubins. Não é, irmãos? Os irmãos, creio que os irmãos devem saber disso. Isso, havia 2 querubins. Esses 2 querubins é exatamente para isso, proteger. Então, ou seja, esses querubins era para proteger a glória de Deus. Então o querubim, que era Lúcifer, ele tinha um cargo elevado, irmãos. O que ele fazia? Ele protegia a glória de Deus. Mas só que esse querubim, que era o Lúcifer, ele queria, nós vamos ver isso, tá, irmãos? A gente está compartilhando, mas a gente vai ver lá na Isaías e Ezequiel também. Você vê que ele se orgulhou-se da sua posição. Ele queria cada vez mais ser mais, né, elevando a sua posição. E esse é o grande problema, né, irmão? O Senhor tem misericórdia.
E aqui, depois disso, no capítulo 7, ele fala que Satanás ele rodeava a terra. Depois que ele se rebelou contra o Senhor, ele continuou com essa autoridade ainda, né? Porque na verdade, hoje ele está liderando essa terra, assim, usurpou, né? Mas na verdade, se for olhar, o Senhor deu a ele essa incumbência, né? Foi entregado para ele, para cuidar da geração, da criação. Mas ele se rebelou-se contra o Senhor. O Senhor tem misericórdia, ao ponto que nós podemos até ver lá, que quando Miguel brigava com respeito do corpo de Moisés, o arcanjo Miguel, ele não simplesmente desafiou Lúcifer, porque os anjos, eles respeitavam a hierarquia entre eles. Então, graças ao Senhor, né, irmãos? Aí agora vamos lá no 38. É 38, capítulo 4. Jó 38, Jó capítulo 38, versículo 4. A gente vai ver uns versículos. Jó capítulo 38, versículo 4. Jó capítulo 38, versículo 4. Aqui o Senhor fala de Jó, sobre a sua ignorância, né? Jó capítulo 38, versículo 4. Aí a gente vai ler até o versículo, até o 11, né? Ele fala assim: Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me e teus entendimentos. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? E sobre que estão fundadas suas bases, ou que lhe assentou a pedra angular? Quando a estrela da alva junta alegravam e cantavam, e jubilaram todos os filhos de Deus. Ou quem encerrou o mar com as portas, quando interrompeu a madre? Quando eu pus as nuvens por vestidura, e a escuridão por fralda? Quando eu que tracei limites, e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas? Acaso desde que começaram os teus dias, desde a ordem à madrugada, o fizeste a alva saber o seu lugar? Aqui, irmão, mostra a sabedoria do Senhor. Mostra aqui, você sabe que nós estamos lendo esse versículo, mostrando para nós que o Senhor, Ele é o Senhor. E o Senhor queria mostrar para Jó que não existe ninguém, a soberania de Deus está acima de todos. Ele que criou tudo e Ele é o Senhor de todos. Ele fez tudo. Ele mostrou para Jó aqui que Ele é o Senhor. Ele fez, ele percebe. Irmão, é tão grande isso, só para os irmãos entenderem. Pensa você ver o mar, aquela magnitude, né? Tão grande o mar. Já pensou você frear um mar daquele tamanho, só colocando areia, né, auxiliadora? Só areia, já pensou? Barrar um mar daquele tamanho? Irmão, isso é Deus. Aqui o Senhor estava mostrando para Jó, irmão, que Deus é Deus. Né, Santos? Deus é Deus. Ele é o Senhor de todos. Irmão, o Senhor Jesus, quem é o homem, quem é a criação, para querer ser igual a Deus, ser semelhante ao Altíssimo? E infelizmente, Lúcifer chegou isso até no seu coração. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Irmão, isso Deus não tolerou. Por isso que Deus julgou a terra. Julgou ele e toda a sua criação. Não só foi ele, mas toda a sua criação. Irmão, porque ele simplesmente, além dele ter rebelado contra Deus, por ser igual, querer ser semelhante a ele, ele levou toda a sua criação a rebelar-se também. Isso é muito sério, né, irmãos? Então aqui nós vemos a magnitude do próprio Deus. Aí nós vamos ver lá sobre a queda de Satanás. Isaías capítulo 14, ele mostra bem claro aqui para nós sobre essa queda. O que levou Deus a julgar a terra? Julgar a terra lá em Gênesis 2. O que aconteceu em Gênesis 1, versículo 2, para que Deus julgasse a terra? Então, aqui no versículo de Isaías, capítulo 14, versículo 12, ele mostra para nós claramente o que aconteceu nesse evento aqui em Gênesis 1, versículo 2. Gênesis 1, versículo 2, está descrito exatamente aqui em Isaías
o que Deus fez. Isaías capítulo 14, versículo 12, ele deixa bem claro para nós. Senhor Jesus. Lógico que aqui ele representa essa profecia. Não sei se os irmãos repararam que essa profecia está falada com respeito ao rei Nabucodonosor. Ao rei Nabucodonosor. Mas isso aqui tipifica o próprio Satanás. Porque na verdade, irmão, não sei se os irmãos sabem, Nabucodonosor tipifica o próprio Satanás. O próprio Lúcifer. Senhor, tem misericórdia, né? Aí, vamos lá. Isaías capítulo 14, versículo 12. Aí a gente vai ler, vamos lá juntos, né? Como caíste do céu, ó estrela filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei na extremidade do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo será precipitado para o reino dos mortos, na mais profunda do abismo. Os que te vieram te contemplarão, hão de fitar-se e dizer que este homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos. Os irmãos entenderam? Irmão, foi aqui, irmão, que mostra bem claro para nós o que aconteceu com Lúcifer. Aqui nesse versículo mostra por que Deus teve que acontecer, Deus teve que ali, o que aconteceu em Gênesis 2. Por que aconteceu com Gênesis 2? Por causa desse problema aqui que aconteceu. Você viu que aqui que ele fala? Como caíste do céu. Estrela da manhã aqui, irmão, você representa o próprio Lúcifer. E aí ele fala assim: filho da alva. Ao para você ver, ele foi lançado por terra, tu que debilitava. Você viu o que ele fala? Debilitava as nações. O Lúcifer, irmão, ele debilitava as nações. Ele que simplesmente, nós não acabamos de falar que o Senhor deu esse encargo para ele, que ele cuidava da criação, ele debilitava as nações. Senhor, tem misericórdia. Aí ele fala, aqui que está o princípio da queda. No versículo 13, ele dizia no coração. Está vendo, irmão, com o problema do coração? A queda não acontece no coração. O problema é o coração, irmãos. O coração dele estava de ser igual a Deus. Você viu o que ele falou? Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Ó, para você ver, exaltarei. Irmão, ó, para você ver, exaltarei o meu trono. Irmão, só existe um trono. Só um trono. E só um Deus da glória. Irmão, não pode haver outro trono, só tem um trono. O trono está sentado o próprio Deus, o próprio Cristo. Irmão, e Satanás, o que ele queria fazer? Ele queria montar o trono dele. Irmão, o que ele falou? Montar o trono dele, e no monte da congregação me assentarei na extremidade do norte, aonde está o trono de Deus, né? A extremidade do norte. Aí ele fala assim: subirei acima das altas nuvens. Irmão, se eu tenho misericórdia, né? Serei semelhante ao Altíssimo. Irmão, eu digo para vocês uma coisa aqui nessa noite. Irmão, Deus não tolera uma criatura igualar-se ao Criador. Deus não tolera, independente de quem seja. Ele colocou isso no coração dele, irmão, de subir, de se tornar, de ser semelhante ao Altíssimo. Irmão, isso é algo que Deus não tolera. Deus não tolera isso de nenhuma criatura sua. Por isso, eu não sei se os irmãos perceberam, Deus julgou essa criação que Lúcifer e aquela parte que ele levou junto com ele. O Senhor julgou ali em Gênesis 2.
mas só que Deus, que o Senhor fez? O Senhor simplesmente, no coração dele, estava de criar um homem. Porque o desejo de Deus é que esse homem fosse a expressão dele. A expressão dele. E aí, o que acontece? Só que Deus criou esse homem do pó do barro. Do barro, irmãos. Deus criou o homem. Ele não criou igual Lúcifer, das pedras preciosas, do sinete da perfeição. Irmão, Deus criou esse homem, irmão, lá do pó da terra, para que esse homem nunca se orgulhasse da sua origem. Por causa, irmão, esse foi o problema. Ele se orgulhou da sua origem. Irmão, nós precisamos sempre, por isso que nós jamais podemos orgulhar, porque nós precisamos ver a nossa origem, aonde que nós viemos. Nós viemos do pó da terra. O que é precioso dentro de nós é Cristo, irmão. Se tirar Cristo dentro de nós, não sobra nada. Não sobra alguma coisa. Essa carne do pecado que só luta contra Deus, irmão. Nós vimos lá em Efésios 2, capítulo 2, que nós estávamos o quê? Mortos em nossos delitos e pecados. Irmão, não restava nada. Nosso caso era ficar na perdição eterna. Ao ponto que Ezequiel, né, fala do tição do fogo. É isso mesmo? De tição do fogo. Nós éramos um tição do fogo tirado do fogo. Irmão, você não tem misericórdia. Quem somos nós para orgulhar de nós mesmos? Por isso nós precisamos aprender com essa lição. Aí ele fala assim, ó: contudo será, você viu o que o Senhor fez com Lúcifer? Será precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Irmão, Deus não tolera isso. Deus jamais tolera o homem, uma criatura, igualar, querer ser igual ao Criador. E aí, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos ter um coração de simplicidade. Por isso que diante dessa palavra, nós possamos, irmãos, ter um coração de simplicidade. Nós podemos ver lá também, vamos lá no Novo Testamento, lá em 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, fala assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Irmãos, aqui Paulo estava falando com os irmãos de Coríntio exatamente isso. Como Satanás enganou Eva, irmão, lá no Jardim do Éden. Os irmãos perceberam, até o irmão Júlio sempre fala isso, né? Tem um versículo lá em Gênesis, né? Que ele fala que serão os deuses, né? Né, Júlio? Se tornarão deuses. E sabe por que isso? Porque Satanás queria ser um Deus, irmão. E hoje ele quer implantar isso em nós. Vocês entendem? Ele quer implantar isso em nós, que a gente seja um Deus. Ele levou Eva ali com medo do conhecimento do bem e do mal, irmão. Porque a intenção de Satanás é que você seja conhecedor do bem e do mal, de que você fosse engrandecido, se tornasse um Deus, irmão. Por isso que ele fala assim, que se aparte da simplicidade. Irmão, Satanás, o que Satanás fez, irmão? Ele apartou-se da simplicidade. Irmão, esse é o grande problema hoje de nós caímos. Irmão, e hoje no cristianismo, hoje, tem muitos cristãos caindo nessa questão, se orgulhando, né, da posição que tem, orgulhando-se de tantas coisas, se apartou-se da simplicidade. Nós mesmos aqui na vida da igreja, podemos simplesmente também, apartar-se da simplicidade e da pureza devida a Cristo. Que o Senhor nos dê um coração puro, irmãos. Nós podemos ver isso que aconteceu, o que Satanás levou, lá em Lucas capítulo 10, o Senhor ali enviou os 70 discípulos. Lucas capítulo 10, versículo 17. Lucas capítulo 10, versículo 17. Aqui ele fala para nós, Lucas 10, 17,
até o versículo 20. Lucas 10, 17 ao 20. Aqui o Senhor fala com respeito aos 70. O Senhor enviou 70 discípulos. Aí ele fala, vamos ler Lucas 10, 17 ao 20. Ele fala assim, ó: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis aí vos dei autoridade para pisar as serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Irmão, louvado seja o Senhor. Aqui nós vemos o regresso dos 70, e o Senhor mostrou para ele estava falando, até os demônios nos submetem. Mas aqui, irmãos, o que refere os demônios? Na verdade, o que refere os demônios? A gente tem que entender, né? O que é os demônios, na verdade? Isso, os inimigos de Deus. Mas quem são eles? Por que eles... Isso. Amém, isso mesmo. Os demônios, irmão, está representado principalmente quando nós vimos lá em Gênesis 2, com respeito àquelas criações pré-adâmicas. Aquelas criações pré-adâmicas que Satanás coordenava, aquelas criações pré-adâmicas, essas criações, elas foram mortas ali em Gênesis 2, nas águas ali, aquelas águas de morte ali, aquelas criações foram mortas ali. E essas criações pré-adâmicas, o que aconteceu? Elas se tornaram os demônios, porque eles morreram ali nas águas. Por isso que você vê que, eu não sei se os irmãos viram, com respeito àquela passagem dos porcos, os demônios falou que ia entrar na manada de porcos, e aí ia para o mar, você viu? Caiu tudo no mar, uma legião, uma grande quantidade de porcos, né? Eles entraram, os espíritos, os demônios entraram nos porcos e entraram para o mar. É onde que é o habitat deles. Você sabia, irmão, que nas profundezas do mar, ali é o habitat dos demônios. Porque os demônios são espíritos rebeldes que se rebelaram contra Satanás, junto com Satanás, e eles hoje habitam ali, que eles não têm corpos, que são os demônios. Não é verdade? Então por isso que você vê que, por isso que lá em Apocalipse, lá fala que o Senhor criou um novo céu, uma nova terra, e o mar já não existe mais. Porque a definição do mar, irmão, não sei se vocês não sabiam, a definição do mar era justamente para alojar esse tanto de demônio que tem. Você sabia? Que o mar principalmente ele foi feito para alojar esse tanto de demônio? Porque é muita coisa. Não é, irmãos? É muita coisa. Você já reparou quando o Senhor, ele estava num barco, o mar se alvoroçava, e o Senhor dava ordem, né? Dava ordem para que ali acalmasse. Irmão, ali eram os próprios demônios, né? Era algo maligno, irmãos. O Senhor tem misericórdia, não vai entrar muito nisso, porque é muita coisa, né, irmãos? Mas o Senhor tem misericórdia de nós. Senhor Jesus. Aí, irmãos, lá em Apocalipse, ele fala, Apocalipse capítulo 12, versículo 9, ele fala que essa serpente, que é o próprio Satanás, ele se transformou num grande dragão. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, amém. Apocalipse capítulo, está no último livro da Bíblia, né? Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Apocalipse capítulo 12, versículo 9 fala assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chamava Diabo e Satanás, e o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, com ele e os seus anjos. Então ouvi grande voz proclamando: Senhor Jesus. Ao você ver, irmão, esse grande dragão, que é a antiga serpente, lá em Gênesis era uma serpente. Aqui já em Apocalipse já fala que é um grande dragão vermelho.
ele alimentou tanto do pecado da humanidade, tanto de coisas ruins, né? Desse pó, né? Que é do próprio homem, tantas coisas, né, do pecado, que se tornou o quê? No grande dragão. Senhor Jesus, o Senhor tenha misericórdia, né, irmãos? Então nós vemos que, pensa você ver, uma simples serpente se transformou no grande dragão. Senhor Jesus. Vamos lá também para a gente ver sobre essa questão, lá em Ezequiel, Senhor Jesus, Ezequiel capítulo 28, Ezequiel capítulo 28, 28 versículo 12 ao 19, a gente vai ler, né, esses versículos. Aqui o Senhor fala, aqui se fala com respeito a uma lamentação contra o rei Tiro, mas esse rei Tiro aqui também tipifica o próprio Satanás. O Isaías, nós vimos que era uma profecia contra Nabucodonosor, que representava o próprio Satanás. Aqui essa profecia se fala com respeito ao rei Tiro, mas aqui representando ao próprio Satanás, né? Aí, Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 11, ele fala assim, ó: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e disse-lhes: assim diz o Senhor Deus, tu és sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estava no jardim de Deus, e de todas as pedras preciosas te cobrias, de sardio e tapázio, o diamante, beliro, o ônix, a jaspe, a safira, o combúculo e a esmeralda. De ouro se fizeram os engastes e ornamentos no dia em que fosse criado, e foram eles preparados. Até aqui, irmão, por enquanto. Os irmãos viram? No versículo 12 ele fala que ele era o que, irmão? Era o sinete da perfeição. Sinete, irmão, já pensou? Sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Irmão, Lúcifer não era qualquer pessoa. Ele tinha sabedoria, ele tinha formosura. Daí você se vê, por que ele conseguiu ali convencer toda a criação que ele liderava, e também os anjos, que lá em Apocalipse fala que ele pegou uma terça parte dos anjos, não é isso, irmãos? Uma terça parte dos anjos e levou com ele. Agora pensa ver a terça parte dos anjos, o tanto de anjos que ele levou. A terça, porque ele liderava os anjos, ele era querubim, ele liderava os anjos, tanta criação. E agora pensa você ver, ele era o que? O sinete da perfeição. Ele estava cheio de sabedoria e formosura. Ele tinha muita sabedoria, de convencimento e formosura. Aí aqui mostra para nós no versículo 3 as pedras preciosas. Eu não sei se os irmãos repararam, as pedras preciosas. Nós fomos feitos de barro, mas Lúcifer não, irmão. Pedras preciosas representava ele, né, irmã Teresa? É a perfeição tão grande, né? Pensa você ver, irmão. Quem conhece, por exemplo, o sárdio, o topázio, o diamante, pensa você ver que riqueza, né? Que beleza. O belírio, o ônix, não é verdade? Esmeralda, o ouro. Esses ornamentos, referindo o próprio Satanás, era o anjo de luz. Aí no versículo 14, continuando, ele fala assim, ó: tu eras querubim da guarda ungido. Agora os irmãos estão entendendo, irmãos? Satanás era querubim da guarda ungido. Ele não era qualquer pessoa. Ele guardava a glória de Deus. Ele tinha uma grande posição, irmãos. Ele não era qualquer pessoa. Ele tinha uma grande posição. Não é verdade? E aí que ele fala: e te estabeleci. Aqui quem fala? O Senhor. O Senhor estabeleceu Lúcifer. Irmão, quem criou Lúcifer foi o próprio Deus. Às vezes a gente não gosta que fala isso, mas é a verdade, irmãos.
O Senhor criou Lúcifer, mas só que ele não criou dessa forma. Ele não criou Satanás, ele criou Lúcifer. Entende? Só que ele se orgulhou. Senhor Jesus. Aí, o que acontece? Aí no versículo 14, continuando, ele fala assim, permaneci no monte santo de Deus, no burilho das pedras andavas. Olha para você ver, andava nas pedras. Ao ponto, irmão, não sei se os irmãos sabem, né, Júlio? Você pode reparar que das maiores construções de pedras, né? Existem construções aí inexplicáveis de pedras, né? Ele sempre foi assim, alguém assim, focado nisso, né? Isso! Mas tudo representava o próprio Satanás, né? Ele era um arquiteto, alguém assim, né? Das pedras, né? Mostrando a sua perfeição, né? Senhor, tem misericórdia. Aí ele fala assim, perfeito eres nos teus caminhos. Perfeito eres nos teus caminhos. Desde o dia que foste criado, até que achou iniquidade em ti. Os irmãos entenderam, irmãos? Perfeito foi da forma que foi criaste, mas só que achou iniquidade no seu coração. Irmão, que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que não ache iniquidade em nosso coração. Porque como Satanás caiu lá do céu, eu sempre vi uma frase assim, o Senhor não tirou, Satanás estava subindo um alto degrau, ele estava lá em cima, e o Senhor não tirou um degrau dele, ele jogou ele da escada para baixo. Ou seja, irmão, as pessoas que se vão para esse caminho, irmão, o Senhor não tolera esse tipo de iniquidade. Não é de ser igual a Deus, se orgulhar. Senhor, tem misericórdia. Aí ele fala, né? Ele fala que o Senhor criou ele de forma perfeita. Deus criou ele de forma perfeita. Aí no 16, irmão, é muito rico isso. No 16 ele fala assim, na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste pelo que eu te lancei profano fora do monte de Deus, e te farei parecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Você viu aqui, irmão? Na multiplicação do teu comércio. Por que fala isso, na multiplicação do teu comércio? Se você for olhar, né, o Santos mexe com esse negócio de comércio, né? Comércio é uma moeda de troca, né? De negociação, né? É uma negociação. O comércio é uma negociação, né? Então, ou seja, Satanás, dentro do coração dele, havia esse comércio. Ele fez um grande comércio com toda a criatura que ele liderava, com os anjos, oferecendo posição, oferecendo tanta coisa. Porque sabe por quê, irmão? Como os anjos todos, essa parte de anjo, iria seguir Lúcifer? Toda a criação dele ia seguir ele, né? Mas por quê, irmão? Ele tinha sabedoria e ele fazia o quê? Ele usou do comércio, de oferecer algo em troca. E aí você viu o que ele fala? Encheu o seu interior de violência. Pensa, você vê, irmãos? Senhor, tenha misericórdia, né? E aí ele fala assim, pelo que te lancei, profanando fora do monte de Deus. Senhor, tem misericórdia. Aí no 17 ele fala assim, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei por terra diante dos reis te pus para que te contemple. Tá vendo, irmão? O Senhor jogou Satanás lá sobre terra e mostrou para todos nós, hoje nós estamos vendo a lição que Deus deu para Lúcifer, para Satanás, mostrando, irmão, que o caminho que ele tomou, o Senhor ali o julgou. E aqui nós podemos ver aqui que ele fala assim, o coração, que ele elevou o teu coração por causa da tua formosura. Só pegando um gancho aqui com os irmãos, você já reparou, irmãos, hoje, eu não sei se os irmãos já repararam, hoje que nós estamos vivendo, na sociedade que nós estamos vivendo hoje, o Satanás, ele está infiltrando o coração das pessoas
que nós estamos vivendo é uma ditadura da beleza. Não sei se vocês não estão reparando. Uma ditadura da beleza. Por exemplo, nas redes sociais, uma pessoa feia não é nem curtida. Não é, irmão? Eu estou mentindo? Não é nem curtido. Você já reparou nas redes sociais, no Instagram, no Facebook? As pessoas só postam fotos bonitas, com roupa chique. Você já reparou? Aquelas coisas chique e tal, aquelas coisas assim. Nós estamos vivendo numa ditadura da beleza, da formosura. Isso, irmão, vem lá de Satanás, irmão. Irmão, a formosura é Deus dentro de nós. Se tirar Deus dentro de nós, irmão, não tem nada bonito dentro de nós, não. Essa carne do pecado nosso aqui tem alguma coisa bonita? Irmão, bonita dentro de nós é Cristo. Irmão, e hoje, na humanidade que nós estamos vivendo, as pessoas que não têm essa formosura que o mundo prega, hoje o mundo prega é o exterior, as coisas exteriores, irmão, que o mundo prega hoje. Se você é bonito, se você tem um rosto bonito, se você tem um corpo lindo, já reparou? Lógico que a gente precisa muito fazer academia, mas só que, irmãos, me perdoa, sabe? Hoje em dia as pessoas estão indo para academia, não é para ficar questão só de saúde não, irmão. Me perdoa o que eu estou falando. A maior parte das pessoas hoje, elas estão indo para tornar um corpo, não é verdade? Para se tornar formosos para as pessoas. Vocês entendem, irmãos? Pergunta se está fazendo isso para o Senhor, mas para ficar para as pessoas. Para as pessoas, não é para o Senhor. Irmão, Deus, você já lembra o que o Senhor falou para ali? Que o Senhor falou para Davi? Para Samuel, me perdoa? Eu estou falando base bíblica, tá, irmão? Não estou inventando, não. Você viu o que o Senhor falou para Samuel? O Senhor não vê como o homem vê. Ele vê o coração. Se você acha que o Senhor na vida da igreja, na vida cristã, o Senhor está olhando o seu corpo, está olhando o que você tem, Deus está olhando o seu coração. É isso que Deus está olhando. Porque questão de formosura, Satanás tinha muito, irmão. Formosura, Satanás tinha muita. É muita formosura. Mas agora eu te pergunto, essa formosura levou ele o quê? Cair do céu para a terra. Tá vendo, irmão, como é que é sério? É muito sério. Irmão, a gente tem que priorizar o interior, como Cristo prioriza. O que é bonito dentro de nós é Cristo dentro de nós. Aí, continuando aqui, ele fala assim, pela multiplicação das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio, profanaste o teu santuário. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinza sobre a terra. Os olhos de todos os que te contemplam, todos os que te conhecem entre os povos estão espalhados de ti. Vens e o objetivo de espanto e jamais subsistirás. Agora você está vendo o que aconteceu com Satanás? Aconteceu isso aqui, irmãos. Você viu? O que ele fala? Reduzir a cinza. Reduziu a cinza. Irmão, pensa, você vê? Irmão, o Senhor, Ele não tolera a coisa que Deus abomina. É isso, irmão. Que uma criatura se orgulha e se acha que pode ser igual, semelhante ao Altíssimo. Hoje, na humanidade, hoje que a gente está vivendo, é isso. As pessoas acham que por ter um pouco de conhecimento, eles acham que ele pode assumir o lugar de Deus. Achar que tem, na sua ignorância, achar que por ter um pouco de sabedoria, eles acham que pode assumir o lugar de Deus. Por isso que o Senhor tem misericórdia de nós. E o Senhor, Ele fez isso com Lúcifer. Ele fez isso. Ele fez que consumiu e te reduzia a cinza sobre a terra. Os olhos de todos os que te contemplam. Irmão, os olhos de todos hoje contemplam o que o Senhor fez com Lúcifer. Isso serviu de exemplo para todos nós. Aí ele fala assim: todos os que te conhecem
entre os povos e estão espalhados de ti. Vens ao seu objeto de espanto e jamais subsistirás. Irmãos, é isso que o Senhor vem nos mostrar. Por isso que o Senhor vem sempre nos dar esse princípio, o princípio da simplicidade, o princípio da humildade. O Senhor sempre pregou isso. Jesus, quando ele veio aqui nessa terra, ele não veio aquele homem. Vocês repararam? Quando Jesus veio aqui, não fala lá que ele veio sem formosura? Ou ele veio como Lúcifer, formoso, lindo, maravilhoso? Foi isso que a Bíblia fala? Jesus veio sem formosura, irmão. Não achava formosura no Senhor. Mas ele era o Rei dos céus. Ele era o próprio Deus. Mas ele era sem formosura. Você viu a diferença? A diferença entre Lúcifer e o Filho do Homem, que era o próprio Cristo? O próprio Jesus? Irmão, olha a diferença. Olha a diferença de Jesus e de Lúcifer. Jesus veio no corpo de carne. Não tinha pecado, mas veio nessa carne. Mostrou sempre o quê? A humildade e a simplicidade. Jesus sempre pregou isso. E você viu que nós podemos ver a questão do Zebedeu. Nós vimos durante essa semana, ali o Zebedeu, ele pediu um dos seus filhos sentar-se à sua direita, não é isso? Os irmãos viram durante a semana, o outro sentar-se à sua esquerda. Não é verdade? Um queria que simplesmente que o Senhor colocasse, né? Por usar do grau de parentesco, que o Senhor colocasse um à sua direita e outro à sua esquerda. Irmão, isso que Satanás fez. Nós podemos ver também, amanhã nós vamos ver também a questão da Torre de Babel. Satanás, aonde que tem rebelião, aonde tem orgulho, está o dedo de Satanás. É isso que Satanás quer. Dedo primeiro lá do homicídio de Caim, desde os tempos de antigamente até hoje, você pode reparar que está a identidade de Satanás, está o dedo de Satanás. Lá na Torre de Babel, amanhã a gente não vai ver mais profundo sobre isso. Nimrod, ali se pegou com o próprio Satanás. Ele queria tornar seu nome célebre. O seu nome célebre, irmão. Montou uma Torre de Babel para chegar até o céu. O que Satanás queria, irmão? Chegar até o céu, chegar até ali, né? O trono de Deus. Ali é semelhante ao trono de Deus na extremidade do norte. Irmão, é isso que Satanás quer. E Satanás, ele desde Gênesis, nós vemos que essa é o desejo de Satanás. Por isso que ele instiga o homem a rebelar-se contra Deus. O Senhor tem misericórdia, irmão. Eu vou parar por aqui por causa do tempo. Os irmãos possam fazer grupos, né? E compartilhar. Eu acho que dá para fazer 2 grupos, né? E compartilhar. Amém? Amém. Então, Jesus é o Senhor. Os irmãos compartilhar na frente.